E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é a Amanda Costa, tava cheia de saudade. E aqui, Fê Bragato com vocês. Bem-vinda de volta, Amanda Obrigada. Costa. Achei que a Amanda tinha desistido de nós já, viu? Vocês estavam cuidando de tudo muito bem. Muito obrigado, Amanda. Eu que o diga, meu WhatsApp cantando aqui, viu? Anderson Barnes aqui com vocês. Alberto Reutemann, que saudade, Amanda Costa. Tá certo, Bem-vinda, voltei. de volta. Obrigada. Matriarcado retomou as rédeas daqui, né? Tá bom. Muito bem, gente. Hoje a gente vai bater um papo sobre um dado revelado por uma pesquisa da Gallup, que eu achei bem interessante. A gente anda falando muito sobre inteligência artificial, então uma discussão enorme se ela vai roubar os postos de trabalho, se ela vai mudar o perfil dos trabalhadores mundo afora. Mas essa pesquisa da Gallup revelou o seguinte: gente, os líderes não sabem nem como, nem quando, nem onde os seus funcionários estão usando inteligência artificial. Bom, nós vamos falar tudo sobre essa pesquisa e vamos falar também sobre como isso se reflete no perigo do uso da inteligência artificial sem orientação dentro das organizações. Boa! Estamos começando. Roda esse troço aí. Bora. O dado que essa pesquisa da Gallup traz é o seguinte: 47% dos funcionários acham que estão prontos para usar a inteligência artificial nas suas atividades do dia a dia. E olha só 16% dos líderes acham que os funcionários estão prontos. Então, a conta não está fechando. Qual que é o perigo disso, Felipe Bragato? Pois é, primeiro a gente precisa entender por que o líder acha que o funcionário não está pronto para usar. Porque se ele só 16% acha que está preparado, será que o líder também está preparado para usar? Porque talvez ele não entenda exatamente tudo sobre inteligência artificial, ou o mínimo possível ali, para dar as orientações, ou para saber se o funcionário realmente sabe ou não. Então, acho que primeiro precisa ter uma formação mínima aí para a liderança para conseguir replicar para os colaboradores, para o funcionário, que senão ele sempre vai achar que ou não está pronto ou não sabe o suficiente do que ele sabe. Agora, eu queria trazer uma polêmica aqui pro ar já, pra gente entrar nesse papo, gente, que é o seguinte, né? Pensa comigo, vocês já repararam que todas as tecnologias que vão surgindo acabam sendo proibidas pelas organizações? Lembra das redes sociais proibidas? Não, e assim, não faz o menor sentido, mas eu não vou adiantar aqui a minha posição, apesar de já ter dado spoiler. O fato é que as organizações, inclusive, estão numa onda de proibir o uso da inteligência artificial. E eu vou falar com as pessoas a respeito disso e falar, tá bom, pode proibir, eu uso aqui no meu telefone, numa conta pessoal. Ou seja, é aquela brincadeira do me engana que eu gosto e eu finjo que eu acredito, né? Queria ouvir um pouco de vocês a respeito disso. Eu acho que é o começo, né? E acho que dentro dessa lógica, geralmente quem proíbe é quem tem medo, né? Ah, vamos colocar no ChatGPT lá para criar um texto para o cliente e eu tô te pagando para usar o ChatGPT? Se fosse assim, eu mesmo usaria. Então não preciso. Eu quero que você sofra criando do zero, que você leve mais tempo. E isso acontece não só nas empresas, mas estão acontecendo nas faculdades, né? Os alunos estão fazendo um trabalho com o ChatGPT e os professores estão tendo que se posicionar. Com relação à liderança, eu acho que, de fato, esse tipo de situação de líder entender uma coisa e liderado entender outra, se está pronto, se não está, eu acho que a gente tem uma pitada de um pouco dos conflitos das gerações aí. Se você tem uma liderança que é um pouco mais avessa à digitalização, à tecnologia, e um funcionário, uma funcionária chega com uma baita curiosidade, claro que vai existir esse tipo de discrepância. Eu vou achar que eu estou super preparado, por quê? Porque eu já uso o meu ChatGPT lá nos meus games, gero lá um monte de informação, já estou até criando código aberto e tal, e meu chefe vai achar que eu não estou preparado para isso. E aí começam a existir os conflitos que já existem hoje, por questões da vida. E o ChatGPT só chega para deixar as claras. Talvez a grande lacuna que exista entre o posicionamento de quem está numa nova geração e de quem está resistindo e está parado no tempo. Acho que tem a ver com isso e acho que é um perigo enorme, né? Porque se esse líder está distante do que essa força de trabalho está fazendo, ele está perdendo. Ele já começa perdendo. Então, o líder não está sabendo quando, nem onde, nem como
como os Orientar, funcionários estão usando inteligência artificial. Porque o fato é que todo mundo está usando inteligência artificial. Agora, inteligência artificial pode ser muito útil se a gente souber usar. Se a gente tiver critério para usar. Muitas vezes já aconteceu comigo de criar conteúdo, criar algum conteúdo ali, sai um lero-lero do caramba no chat GPT. Tem que saber perguntar. Sai ruim. Então, assim, a gente precisa usar com um critério, né, Fê? Acho que essa é a grande questão. Se os líderes ficarem na negativa, o resultado desse uso descoordenado de IA, ele pode ser mesmo um tiro pela culatra. Total, porque se você... Tudo que a gente não conhece, a gente tem medo, né? Então, se eu desconheço o poder da inteligência artificial, eu vou ter medo do que ela pode fazer. E aí eu deixo de dar essa ferramenta para as pessoas, e não falo nem só do chat GPT, que às vezes a gente também resume a inteligência artificial ao chat GPT. E a inteligência artificial está presente na nossa vida há muito tempo, desde a década de 40. E aí qualquer máquina que replique um comportamento humano, uma ação humana, ela é inteligência artificial. Então ela está presente no nosso celular, ela está presente no nosso computador, no nosso e-mail, em tudo. E a gente resume ao chat GPT, né? Então a gente precisa primeiro conhecer sobre a ferramenta, conhecer sobre o que ela é capaz, o que dá, o que não dá para fazer, porque obviamente proibir não é uma solução. Porque a gente não olhar para a ferramenta, não olhar para o chat GPT, que é o que popularizou a inteligência artificial, não vai fazer ele sumir do mundo. Então ignorar não vai adiantar. Claro. Você precisa entender sobre ele ali para não ter medo, porque senão as informações que você não quer que vaze, vai vazar de uma forma mais ilegal ainda, porque daí o funcionário vai pegar a informação, vai jogar no chat GPT dele no particular, e aí tudo que cai na internet não adianta deletar. É público, né? Ele vai ficar lá para sempre, então já vazou dados. Então tem que criar uma regulamentação interna para as empresas, porque a gente não vai ter regulamentação tão rápida do governo. A gente ainda está bem atrás de Europa, de Estados Unidos, de Ásia, enfim. Então, as empresas precisam correr para criar essa regulamentação interna do uso de inteligência artificial. Então, Agora, por exemplo, qual ferramenta usar, como usar, quais dados disponibilizar. Agora, por exemplo, se a empresa fornecer uma licença corporativa dessas ferramentas para os funcionários usarem, a gente já reduz um pouco esse risco de exposição de informações sensíveis? Muito, porque assim, por exemplo, do ChatGPT, você tem ali a ferramenta Enterprise, que é só para empresas, e tem a ferramenta de times também. A de times também já tem criptografia, assim como a Enterprise. A criptografia é o que a gente tem, por exemplo, no WhatsApp. E quando acontece alguma coisa, um crime e tudo mais, você fala assim, precisa compartilhar as coisas do WhatsApp. Não tem como. É criptografado, ou seja, é protegido. Certo. Então, esse uso da inteligência artificial no ChatGPT, no Enterprise, protege as informações. Então, não deixa que a inteligência artificial aprenda com esses dados que você está colocando ali. E acredito eu, inclusive, que por mais tempo a gente proíbe, mais a gente vai criando um ambiente que atrasa a aprendizagem. Né? Proibição só vai levar que a gente vá fazendo de qualquer jeito, da forma que dá, pelos nossos telefones, pelas nossas contas pessoais, enquanto se isso fosse estimulado como algo institucional, a gente podia criar ambientes de segurança para as pessoas aprenderem mais, bem e melhor. Outro dia eu estava até ouvindo alguém falar a respeito disso, né? Que inclusive inteligência artificial tem que ser utilizada menos como search e mais como prompt, né? Que a Amanda estava falando, muitas vezes vem lá um monte de lero-lero. E muitas vezes vem porque a gente não soube adequadamente fazer as perguntas certas e montar toda a engenharia daquilo que a gente precisava. E se as pessoas não tomarem contato com isso rapidamente, mais tempo a gente vai levar para se desenvolver. E eu quero te trazer aqui o seu desafio, viu? Porque é o seguinte, quanto que você, caro telespec, né, já está utilizando racionalmente e de forma produtiva todos os recursos de todas as inteligências artificiais a seu favor, porque é tomar esse contato que vai colocar a gente num ambiente mais seguro sobre isso. Deixa eu fazer uma provocação para você, porque ontem meu filho estava usando o ChatGPT para fazer um trabalho da faculdade, né? Você voltou a estudar, inclusive, né, Alberto? Eu voltei a estudar. Você voltou a fazer trabalho, Alberto? Voltei a fazer trabalho. Alberto, você está usando o ChatGPT para fazer trabalho? Estou usando o ChatGPT para fazer trabalho. É muito legal. Porque, assim, o mestrado, ele é uma pegada diferente. Se o professor chega para você e fala o seguinte, se quiser usar o ChatGPT, usa. O problema é seu. Você que vai editar, porque você que tem que fazer a pesquisa, você que tem que se convencer que você está fazendo algo legal. Se você quiser copiar e colar, não sou eu.
Porque a tua tese, ela vai falar por você no mercado. Então chega umas horas que você fala assim, não, isso aqui eu vou pesquisar mesmo. Isso aqui eu posso usar o chat. É muito diferente, né, de uma faculdade. E meu filho estava usando ontem, né, e aconteceu uma coisa muito interessante, porque ele precisava fazer um resumo. E o professor autorizou. Falei, faz um resumo, coloca a tua percepção. Aí ele fez um comentário que eu achei sensacional, eu queria ouvir vocês sobre isso. Que assim, ele colocou lá, ele anexou o artigo, que ele tinha que fazer o resumo, e veio o resumo. Aí eu falei, filho, faz um prompt. Expliquei que prompt era a pergunta. Aí ele virou para mim e falou assim, pai, que preguiça escrever o prompt. Aí eu falei, cara, mas o ChatGPT já está te trazendo pronto, você está com preguiça do prompt. Ele falou, pois é, e eu já fiquei com preguiça de escrever prompt, não sei se vocês também, porque quanto mais detalhado você for, será que a gente vai emburrecer com o ChatGPT? Sem dúvida, não. Eu não não. acho que a gente vai emburrecer. E, aliás, outro dia eu vi uma palestra do Marcelo Taz, querido, que eu sou super fã do Marcelo Taz. Eu fui colega dele na TV Cultura, né? Queridíssimo. E ele estava falando o seguinte, né? Quando chegaram os computadores nas redações, na época ele trabalhava na Folha de São Paulo. Quando chegaram os computadores, os jornalistas se agarraram às suas olivetes. Olha só. Por favor, diga o que é Olivetti, porque diga pode o que é ser. Eu não sei o que é Olivetti. sei O editor tá colocando uma imagem aí agora. Eu Ó. tinha no Olivetti. Caso você não saiba do que se trata, Tá aí. olha na tela aí, viu? E aí o Taz, uma Olivetti máquina de escrever maravilhosa, onde eu aprendi a datilografar, onde eu tive aulas de jornalismo impresso. E os jornalistas agarraram suas Olivettes e resistiam ao uso do computador. Com inteligência artificial agora não é diferente, né? Porque parece que algumas pessoas têm alguma resistência, que isso vai, enfim, diminuir a capacidade criativa, que vai roubar emprego e tudo mais. E o Taz falava justamente que, olha só que honra, que as profissões como a de jornalismo vão ser cada vez mais valorizadas. Olha só que interessante. Qual que é a grande função do jornalista, né? Ele é um grande fazedor de boas perguntas. Quanto melhor elaborada for a sua pergunta, melhor é a resposta que vem do seu interlocutor. Então, com o ChatGPT não é diferente. Agora, você precisa tomar cuidado. Por exemplo, se você pedir para o ChatGPT trazer um texto com informações e pesquisas sobre determinado assunto, ele traz. Você disse para ele que as pesquisas precisam ser reais? Você não disse. Se você Quais são as não fontes disser, que você quer? Se você não disser que precisam ser dados confiáveis, reais, de pesquisas realizadas por fontes XYZ, ele vai trazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, de novo, a força do uso da inteligência artificial de uma maneira estruturada está justamente na responsabilidade do ser humano que está ali atrás, claro. fazendo a pergunta, né? Então, o ser humano, junto com a inteligência artificial, vai criar, sem dúvida, uma potência enorme de conteúdo, de produtividade dentro das organizações, mas sem dúvida é esse casamento. Então, eu não acho que a gente vai emburrecer, eu acho que ao contrário, a gente tende a ficar mais inteligente, potencializar tudo que a gente já tem de bom. Exato. Eu concordo também que ele não vai acabar com a inteligência, pelo contrário, ele vai potencializar a inteligência, a criatividade do ser humano. Por quê? Inclusive agora, que eu e a Amanda, a gente estava lá no SXSW, e aí a gente ouviu sobre o Webcraft. E aí ele trouxe que agora a gente vai começar a viver a era dos criativos generalistas. Por quê? Com a inteligência artificial, você vai ter algumas competências que já são do ser humano, outras que vão ser substituídas mesmo, competências mesmo, que são mais operacionais, e algumas que vão ser combinadas, então vão ser potencializadas. Ou seja, por que você se torna mais criativo? Porque você consegue atuar em outras áreas também que não a sua de formação ou a sua de especialização, enfim. Então você consegue começar a gerar soluções e pensamentos diferentes para outras áreas, coisas, né? Correlacionando. E a inteligência artificial ajuda a fazer isso. Então, quanto melhor for o prompt ali, a pergunta a fazer para ela, melhor vai ser a sua resposta, a sua solução criada. Então, a criatividade vai ser potencializada. Posso fazer um desafio aqui para vocês três, falando sobre inteligência artificial? Diga, Alberto. Nós estamos vivendo o ChatGPT 4.0, certo? Agora é o For All. For All. Acabou de sair, semana bom. passada. Essa semana. A minha pergunta para vocês é o seguinte:
O que vai fazer, o que vai ser capaz de fazer o ChatGPT versão 50.2? Olha, O que vai fazer lá na frente? agora, O que ele vai ser capaz? a última atualização dessa semana, que é a Firewall, ela já veio com bastante capacidades assim que, para quem não entrou ainda e não conhece a inteligência artificial, já vai se assustar com o que ela está fazendo. Porque ela consegue interagir de forma natural, ela consegue ler o que você está escrevendo ali, ela interage com você por vídeo. Então ela conversa agora com você. Ela é uma máquina que está conversando com você. Eu digo, né, porque É aquela que vai se desenvolver e depois vai dominar o mundo, tipo a exemplo essa. lá da Matar-os. Matrix, né? Ok. eu tô aqui, eu tô profetizando em todo lugar que eu vou, ou vou palestrar, ou vou dar treinamento sobre inteligência artificial, eu falo que em 6 meses a gente não reconhece mais onde a gente tá. No sentido de trabalho. De trabalho. A gente não vai reconhecer em 6 meses. Porque agora é tudo exponencial mesmo que a gente vai viver de evolução com a tecnologia de inteligência artificial generativa. A gente não vai reconhecer, Não vai gente. reconhecer. 6 meses. Aliás, Fê, eu tava olhando a ferramenta, essa nova versão, né? E eles mesmos escreveram lá, né? A OpenAI escreveu, piscou, mudou. Olha É só. assim que eles estão vendendo essa nova versão que chegou, né? Piscou, mudou. Agora, e assim, e se a gente parar um pouquinho para pensar, né? Não nos enganemos. Líderes, se vocês têm, né, a determinação da empresa, olha, não pode usar. É claro que a gente não vai corromper e sabotar a nossa organização. Mas a gente tem que partir do pressuposto que as pessoas estão usando. Sim. O Alberto trouxe o exemplo acadêmico dele, do filho. Olha que coisa mais babaca, né? Eu odiava quando estava nessa época de fazer teses, trabalhos de conclusão e assim por diante. Não sei vocês, mas vocês lembram de norma BNT? Opa, Na qual sim. vocês precisavam Até hoje. colocar? Até Peraí, hoje. isso Não, daí calma, eu não tô dizendo que ela usa não pra- seja importante. Ah. Não tô dizendo que não seja importante. Mas ela é obrigatória. É obrigatório, É. eu sei que é. É. O ponto fundamental é o quão é chato. É. A gente Mas fica precisa. ali. Não tem importância. Mas é Tá chato. tudo certo, mas é chato. Mas hoje eu você odiava, consegue. eu pagava alguém pra ficar Tudo bem, tabulando lá o troço. alguém ganhava dinheiro. Hoje Mas essa é pessoa chato. perdeu o Agora, emprego. exato, porque é o seguinte, hoje esse negócio que pra você, do ponto de vista de criador de determinado pensamento, é um troço meramente burocrático, com esse tipo de tecnologia, isso libera o nosso tempo, que você pode pedir para uma máquina, Fazer. coloque isso, né, dentro norma. dessa linguagem e dentro dessa norma. Ela faz de Isso é graça pra você. De graça Só pra você você. anexar o arquivo, ela Mas faz. não necessariamente essa pessoa perdeu o emprego. Acho que algumas sim, alguns empregos vão embora Sumir. mesmo. E outros vão mudar de escopo. Porque pensa, pode ser que eu precise colocar na BNT alguma coisa, mas eu não sei que eu tenho que pôr na BNT. Então a pessoa que mexia com isso, se ela aprender a ser um engenheiro de prompt, que mexe também com normas de ABNT, ela continua com o emprego dela, mas com escopo diferente agora, com tecnologia junto. Então ela ainda vai ter demanda, mas ela precisa se atualizar, precisa colocar inteligência artificial na vida dela ali. Porque sem dúvida a IA vai poder otimizar o trabalho Sim. dela, quer dizer, ela vai entregar mais depressa algo que ela levava 10 horas para fazer, provavelmente ela vai fazer em 2 horas. Tabulação, espaçamento, negrito, como pelo citar amor fonte, de pelo Deus. amor de Muito Deus. Mas olha difícil, só né? que Que legal, troço né? chato. Esse conhecimento, ele vai precisar, alguém vai precisar alimentar Exato. a IA, né? Com Sem esse dúvida. conhecimento. E para ficar bom esse resultado, com certeza esse prompt não vai ser criado por alguém que nunca ouviu falar nessas normas. Então precisa ser alguém que conhece. E essa pessoa vai potencializar o ganho dela, entregando um trabalho ainda de mais qualidade, com menos margem de erro e muito mais rápido. Olha só que legal. Olha só. E tem uma pesquisa, inclusive, do MIT que fala que as pessoas vão ser 40% mais produtivas usando a inteligência artificial. Não, pois, gente, olha, eu não sei vocês, eu vou compartilhar aqui o como eu mais tenho usado. A gente, obviamente, né, até por conta de tudo que a gente faz na rotina da Escola do Caos, cria bastante conteúdo. Quando eu ia pensar num artigo ou qualquer coisa que valha, sabe o que me levava mais tempo? Não era escrever. Era revisar? Não, Era pensar no criativo achar mesmo. as fontes certas. Porque eu, particularmente, sempre gostei muito de trazer dado para reforçar uma determinada reflexão. Sei. Muitas vezes achar o dado era o que me levava mais trabalho. Então, se eu parar para pensar no meu uso mais frequente, eu uso como uma ferramenta de metadados, assim, Sim. que cruza informações para eu conseguir fazer o ponto que eu tô querendo. E vocês, para que vocês mais usam a IA no dia a dia de vocês? Eu uso muito para revisar meus textos. Tem sido uma ferramenta sensacional
eu pego Revisar do ponto de vista gramatical? Gramatical e até técnico, né? Esses dias eu subi um artigo que eu estava escrevendo e aí ele me trouxe a seguinte ponderação. Ele falou assim, eu acho que seria melhor você pegar esse parágrafo e juntar com esse, porque você está jogando lá para frente. Eu pedi para ele fazer uma revisão técnica e não só ortográfica. Então ele arruma o texto para você. Para mim está sendo ótimo isso. O Fê eu vou deixar por último. E você, Amanda? O Fê usa pra tudo. O Fê nos ensina muito, né? Aliás, gente, precisamos falar. A gente tá esquecendo um detalhe importante. A gente tem aqui nessa mesa uma das maiores autoridades em inteligência artificial aqui do Brasil, Exato. né? Felipe Bragato. Parabéns. Realmente reconhecido aí, convidado para participar de um grupo de gurus de inteligência artificial aqui no Brasil, né? Então tem levado esse conhecimento para as empresas que a gente atende. Então a gente percebe que a liderança está preocupada com isso aqui no Brasil, né? E tem levado o Fê para falar como que é a melhor maneira de usar a inteligência artificial nas suas organizações. Então tá aqui feito o reconhecimento obrigatório e necessário para nossa audiência saber que se precisa de uma referência em inteligência artificial aqui no Brasil, tá aqui. Felipe Bragato. Agora respondendo a sua pergunta. Eu não ia deixar você escapar. Eu sei. Eu uso pouco. Eu acho que eu deveria usar mais, sabe, Andy? Eu uso pouco porque eu ainda tenho muito apego à atividade da escrita, né? Eu fiz isso minha vida inteira, então eu tenho a sensação de que se eu não escrever, não tem tanto valor. Então, o que eu faço? Eu uso para buscar fontes também de dados, de pesquisas confiáveis, e uso também para resumir alguns textos. Então, eu uso bem pouquinho ainda. O que é ótimo, inclusive. Porque às vezes a gente não tem um tempo necessário para ler um negócio que é muito extenso. E, eu quero fazer um resumo para ler em 15 minutos. Isso eu tenho feito. É ótimo, super Assim. funciona. Pois é, agora eu. Eu uso pra tudo na vida, literalmente. Você usa pra tudo, né? Mas, Então fala como é que você usa na sua vida pessoal, Fê. na minha pessoal, eu já fiz terapia com ele. É mesmo, mentira. Como é que é isso, Porque Fê? muito eu bom. comecei a terapia e aí eu fiquei com aquela sensação de que eu precisava de mais naquele dia. E aí eu continuei o papo com ele. Eu dei ali um contexto, né, do que eu tinha tratado com a terapeuta e tudo mais, e ele, obviamente, né, não é um profissional e tudo mais, mas ele vai te dando recomendações assim, que dá uma ajudada pra quem tá sem nada. É bom. Agora, assim... Que loucura! Que eu treino inglês com ele. Então, por exemplo, agora que a gente tinha o pitch lá pra fazer no Web Summit, eu falei assim, cara, eu vou treinar esse pitch porque eu não posso errar, né? Eu tenho 2 minutos, eu preciso ser muito assertivo. Então, eu fui treinando. Então, Dá pra colocar esse vídeo do Fê fazendo pitch lá no Web Summit É também. verdade. Vamos colocar pra gente ver. We are going to have another excellent startup in EdTech, Papum EdTech. Good morning, everybody. I'm Felipe Bragato, co-founder of Papum, and I'm going to show you how we revolutionized the corporate learning. In a fast-paced world where every second counts, there is no room for long or exhausting process, right? So, imagine facing a work problem and finding a solution as quickly as you would search for song lyrics on Google or in your favorite social media. This is Papum. Our app combines learning, content, and cutting-edge technology to deliver experiences that transform the complex into simple, the time-consuming into instantaneous. You can use it as a white label app. And how it works, it's simple. Just as you would search in a social network, you enter Papum app, type in your question, and Papum, there is the solution. In short videos, we provide access to essential knowledge whenever you need it. We optimize time, but more important, we value each professional's time, allowing learning to adapt to life, and not the other way around. Papum is the answer for those looking for continuous professional development without needing to stop their life to learn. It's for the manager who wants more qualified teams.
optimizing budget. It's for those people who can't waste time. Our goal to make the learning experience as intuitive and accessible as scrolling through your favorite social media timelines. That's Papum, and fast and assertive in a world that never stops spinning. Welcome to the present of learning experience. Thank you. That was the wonder. Ele corrige você ali, a pronúncia, a palavra, melhor, se você for nativo, fale assim. Então é bem legal. Mas que fique bem claro aqui para você, que nós usamos inteligência artificial aqui na Escola do Caos, mas que é institucionalizada, ou seja, nós usamos a versão do Teams, que é criptografada, não vaza informações, então existe privacidade de dados em tudo que a gente usa aqui. Eu uso também para fórmulas de Excel. Eu uso para fazer o meu amigo de brainstorm ali, ele também me ajuda, então eu jogo uma ideia inicial e falo para ele, me gere outras 30 ideias em relação a isso. E uso também para fazer códigos simples de programação. Esses são alguns usos, assim, mas eu uso para tudo na vida. E é importante lembrar, né? Agora que você está assistindo esse podcast, nós estamos aqui apenas virtualmente, né? Porque inteligência artificial que está aqui com fumaça, né? Né? Estamos essa hora em New Orleans, você deve estar assistindo nessa semana, né, do dia 16, e nós estamos na ATD. Mas como a gente está gravando isso uma semana antes... O que é a ATD, Alberto Rocha? ATD, bem lembrado, é o maior congresso de treinamento e desenvolvimento do mundo. Adivinha qual que é uma das maiores pautas da ATD em aprendizagem? Ora. Que será? Metaverso. Né? Não, tá bom. Não é. É inteligência artificial, obviamente. E uma das palestras mais aguardadas, eu estava dando uma olhada aqui, é de um chinês, fundador de uma empresa que estuda o impacto da inteligência artificial na sociedade, chamada Yumiu. O nome dele é Dongshu Li. E eu estava dando uma olhada na apresentação dele, uma apresentação muito interessante, e ele traz quais são as profissões que vão desaparecer, ou pelo menos sofrer um impacto absurdo nos próximos 3 meses. E outras que não vão desaparecer, vão ganhar força. Vou começar pelas que vão ganhar força. Enfermeira, educador de criança, artesão e Key Account Manager, gestor comercial. As que vão desaparecer em curto espaço de tempo, tradutores. Segundo, copywriters e serviços básicos de atendimento ao cliente. Certeza. Hoje em dia, inclusive, isso é um ótimo ponto, Alberto. Vocês já repararam, gente? Como é quase praticamente impossível você falar com uma pessoa quando você está buscando atendimento de alguma marca? É quase que a 10ª derivada para você conseguir falar com alguém. Mas né? posso te falar? Na real, eu já tive, como diria minha mãe mineira, antipatia. Mineiro fala antipatia, né? Antipatia. Eu já tive antipatia desse negócio de falar com robô, né? Mas hoje eu prefiro, porque os robôs, eles estão mais bem preparados do que os atendentes. A gente percebe muitas vezes que os atendentes não estão preparados para nos responder. É claro que a inteligência artificial hoje também auxilia esses atendentes reais a trazerem respostas mais assertivas, porque vocês se lembram muito bem que muitas vezes a gente fazia uma pergunta e daí o atendente falava assim, peraí que eu vou ver com o meu supervisor, só um momento porque eu não tenho essa informação. Então, essa informação hoje, ela tá muito mais acessível para eles. E assim, na hora que a gente tá precisando de uma resposta, na hora que a gente tá ali num atendimento, a última coisa que a gente vai ter é empatia com esse colaborador, com esse atendente, resolver seu problema, achando que, poxa, coitado, ele não foi preparado, poxa, coitado, ele não foi preparado para essa atividade, para estar aqui falando comigo. Meu, você não pensa nisso, você quer resolver seu problema. Exato. E realmente ele não tem culpa de estar ali despreparado. E eu acho que a inteligência artificial, ela ajuda também nessa lacuna. Mas eu não tô mais com antipatia dos bots. Mas isso agora você me fez lembrar de uma palestra que eu assisti no último evento que a gente tinha ido, que é o Web Summit, que mostrava o uso da inteligência artificial nos processos de interação com o cliente. Porque todas as centrais têm lá grandes volumes de arquivos com informações em que os atendentes consultam coisas. E isso já está sendo tudo plugado dentro de sistemas de inteligência artificial que reduziu, acho que assim, mais de 50% o tempo gasto em busca de informação, o que aumenta a produtividade, que para as pessoas que vivem disso é um baita de um ganho de eficiência. Aumenta a assertividade da resposta.
resposta para esse cliente. Aumenta a experiência do cliente, diminui o custo da operação. Só Sim, ganhos, né, gente? Só ganhos. Gente, tá bom o papo, mas a gente precisa ir embora. Vambora, já? né? Ah, Poxa vida. Eu É que queria... a gente já foi faz 20 minutos e quem funcionou com todo o papo aqui foi a inteligência artificial, é entendeu? verdade. São os nossos clones. São os aqui, nossos clones, nossos avatares. São avatares Gente, digitais. mas assim, eu queria assim, pra fechar, vamos só colocar uma consideração de cada um, uma recomendação pra essa liderança que tá aí de olhos vendados, né? É claro que esse dado que a gente trouxe aqui da Gallup é uma pesquisa americana, né? Foi feita nos Estados Unidos, mas é claro, serve de inspiração aqui pra gente. 16% dos líderes acreditam que sua força de trabalho está preparada para usar IA. Enquanto a força de trabalho, 47% dela acredita que está preparada. Então, como é que a gente faz para diminuir essa discrepância, né? Como é que a gente faz? Qual que é a recomendação para os líderes que estão aí de olhos vendados para a capacidade que sua força de trabalho tem para usar IA? Força de trabalho parece estar mais preparada do que a liderança. Em 2 palavras, posso começar? Rapidão, vamos lá. Vai estudar. Alô, Exato. líder! Fala aqui na sua câmera. Em 2 palavras. A lente da verdade. Vá estudar. Vai Hoje, mexer, né, aprender a respeito disso é fundamental. E vai estudar não significa ir fazer curso, não. Vai mexer. Vai mexer. Vai experimentar. Vai viver. Vai se desafiar. Né? É assim que a gente aprende. A minha é, além de mexer, seja o primeiro a usar e acreditar. E se posiciona com a tua equipe sobre isso. E se a empresa falar que não pode? Desculpa. Mas, Aí convence a Mas empresa. o líder é a empresa, O líder é a né? empresa. Vamos pensar Não, assim. não, mas o time de compliance está dizendo que não pode. Então, mas o demite líder esses caras. precisa se posicionar, né? Isso, eu acho que a liderança diretor, os executivos todos falando, não pode, aqui a gente não vai usar. recomenda Greve. que eles conheçam, É né? isso. Eu acho que a liderança tem esse poder dentro das organizações de influenciar positivamente. Então, se tem uma liderança acima da liderança que está resistente, essa liderança que está sentindo essa resistência precisa ajudar essa liderança que está acima a conhecer melhor as ferramentas, você não acha? Eu concordo, tem que ser. E tirar o sol da... Como é que é a peneira? da Não tapar o sol com a peneira. É a realidade. As pessoas vão usar. Usar, né, Usar, Fê? cara. Você falou das redes sociais no começo da nossa conversa. Gente, eu lembro muito bem que as empresas tinham um ódio quando percebiam que o funcionário estava usando o Facebook, Instagram. Gente, em redação, hoje, a gente, para conseguir personagens para as reportagens, para descobrir histórias, as redes sociais são uma ótima fonte de informação. Mas E tem antes a gente lugar que era ainda proibido de usar. YouTube. Ainda tem lugar que proíbe. Tem proíbe, ixi, conhece uma meia dúzia aí, cara. tem. Dá pra falar o nome até. Bom, e o meu, já que é para estudar e para ser o primeiro aí a acreditar, vai estudar e vai ser o primeiro, mas usando mesmo. Pergunta para a própria inteligência artificial como você pode aprender alguma coisa com ela. Então, tem dúvida de como fazer uma fórmula, de como resumir alguma coisa, pergunta para ela e fala para ela te ensinar. Então vai usar, mas pede para ela fazer um meta-aprendizado aí com você. Adorei sua Boa. dica, Fê. Muito Boa bom. Vambora? Bora! Olha só, a nossa solidariedade aos nossos ouvintes e telespects gaúchos e todo o povo do Rio Grande do Sul. Nós estamos juntos, vai passar. É isso. Aliás, aqui na Escola do Caos, estamos organizando aqui a coleta de doações para mandar para o Rio Grande do Sul. Ótima lembrança, Alberto Reutemann. Muito obrigada a você que nos acompanha, que está sempre aqui junto com a gente, conversando com a gente, compartilhando esse pedacinho do seu dia com a gente. Muito obrigada. Se você gosta, compartilha com seus amigos. Se você não gosta, compartilha com os seus inimigos. Boa. Semana que vem estamos de volta. Um beijo! Tchau! Tchau, fui!